Olá, hoje eu vou explicar para você como usar pronomes relativos. Qual é o problema do pronome relativo? O problema é que na linguagem falada você encaixa que em tudo quanto é lugar, tá? Olha a primeira frase. Este é o ritmo, você gosta tanto. O que você faz? O que você faz quando você está falando? Você fala, este é o ritmo que você gosta tanto. Só que não é isso que acontece na linguagem escrita, tá? A linguagem escrita, a linguagem escrita que é pedida no vestibular, né? Você não vai colocar um que aqui, simplesmente. Tem que ter uma certa malícia, tem que conhecer verbo, e aí que vem o segredo, tá? O segredo é você olhar o verbo. Nossa, eu estou meio perdido com a luz aqui hoje. Assim, ó. O segredo é você olhar o verbo, tá? Gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? Se alguém gosta de alguma coisa, o de encaixa aqui. Este é o ritmo. De é gente. Ritmo é gente? Não, ritmo é coisa, né? Então é que. Este é o ritmo. De que você tanto gosta. Isso é o uso do pronome relativo, tá? Se você encaixar o que da maneira como você fala, tá errado, tá? No vestibular você vai ter problema. Não é que simplesmente. Tem caso que é que? Tem. Por exemplo, ó, aquele é o filme que eu vi. Aí sim, porque quem vê, vê algo. E aí, o que você viu? Aí não tem um de, não tem um a, não tem um pra. O filme que eu vi. Mas, no caso do verbo gostar, o filme de que eu gosto. Tá? Então, no mesmo caso aqui, ó. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Esse é o ritmo de que você gosta. Olha aqui embaixo, ó. Era o amigo, espaço, ela se apaixonara. Quem se apaixona por alguém. Então já encontramos o pronomezinho. O pronomezinho é por. E como é amigo, é alguém. Então o correto aqui é quem. Tá? Então, era o amigo por quem ela se apaixonara. Tá? Eu posso colocar outra coisa? Até pode, ó. Este é o ritmo do qual também encaixa. Pô, a lousa tá me dando um trabalho hoje. Do qual, tá? Era o amigo pelo qual ela se apaixonara. Também é possível. Mais dois exemplos. O filme, tracinho, assistir era bom. Aí que está o problema dessa matéria. Se você não conhece muito regência, tá? Que vem logo depois do verbo, você vai apanhar muito. Porque precisa ter esse conhecimento. É o caso do verbo assistir. Quem assiste, não assiste a algo, né, de ver. Quem assiste, assiste a algo. Então, achou o verbo é assistir, o filme, a, que assistir. Não é simplesmente o que, percebe? O filme a que assistir era bom. Posso colocar o qual? Pode. Filme ao qual. O problema do qual é que ele concorda em gênero e número com o que está antes. Então, filme então é ao, tá? Se fosse filmes, os filmes seriam aos quais. Ele concorda com o que está antes. O problema dele é esse, tá? Nesse caso, o que é muito mais fácil ser usado. Que, o quem, né? As pessoas tanto lutei. Se você luta por algo, né? Mas aí são pessoas, então você luta com alguém ou contra alguém, tá?
Pelo contexto, ó, as pessoas, tanto lutei, estavam certas. No mínimo, a pessoa lutou com essa pessoa, contra essa pessoa, e agora admite que a pessoa está certa. Então é contra alguém, você lutou contra a pessoa. Achou o pronome. Acha o verbo, acha o pronome. As pessoas contra quem? Quem porque são pessoas, tá? As pessoas contra quem tanto lutei estavam certas. Posso colocar os quais? Pode. Plural, né? Porque aí você tem pessoas e é feminino, então contra as quais. Se você não tem tanto a manha de usar o qual, fica no que e no quem, que é mais fácil, tá? Outro caso interessante para você ficar preocupado aí, ou se debruçar, é o caso do onde e também do aonde. Primeira coisa, muita gente usa o onde de maneira errada. Eu vou dar esse exemplo aqui, ó. O capitalismo é um sistema, tracinho, o dinheiro é importante. Muita gente coloca em redação, em exercício, o onde lá. Está errado, porque o sistema não é lugar. Você só pode usar o onde se esse onde se refere a um lugar. Sistema não é lugar. Então, se você coloca o capitalismo é um sistema onde o dinheiro é importante, você está errando, errando feio. O mais correto é você colocar em que ou na qual. Em que, melhor caso, em que, tá? Agora, o lugar, tracinho, nasci é belo. Opa, lugar é lugar. Então, lugar onde nasci é belo. Podia colocar o em que? Poderia. O lugar em que nasci. Na qual? Poderia. O lugar na qual nasci é belo, correto também, tá? E agora, e o aonde? Pessoal, o aonde você vai usar basicamente, com 3 verbos. Chegar, ir, dirigir-se. Tem até outros, mas esses 3 são os mais comuns, tá? Chegar, ir, dirigir-se. Então, ó, ir à casa, aonde quero ir, fica na praia, tá? Podia colocar o onde? Poderia. Todas as vezes que você tem aonde, você pode colocar onde de boa. O que você não pode é colocar aqui o aonde, ó. Lugar aonde nasci é belo. Tá errado, tá? Porque o nasci não é dos 3 verbinhos. Então o verbo é ir, chegar, dirigir-se. Toda vez que tiver ir, chegar, dirigir-se, né? Dirigir tracinho C, você pode colocar aonde. Fora isso, onde. Usando para lugares, tá? Tá vendo? Ó, casa, lugar, lugares. E chegamos no malfadado cujo, que muita gente não sabe usar. Qual é o problema desses pronomes? Tá? O cujo, o de que, o de quem. São 2 os problemas. Primeiro, as pessoas não falam orações subordinadas. As pessoas dificilmente fazem frases que não sejam simples para falar, tá? As pessoas não têm costume de fazer discurso, de fazer grandes falas de oratória para usar isso aí. É por isso que não sabe usar. Segundo, as pessoas não escrevem e nem leem tanto, tá? Se você não lê com frequência, você nunca vai estar habituado ao cujo, que aparece tanto em textos. É uma pena. Então, eu sempre bato na mesma tecla. Quem lê bem, escreve bem, tá? Quem lê bem, conhece. Regra de acentuação mesmo. Se você lê bem, você não precisa ficar seguindo regra de acentuação. Você naturalmente conhece as palavras. Se você tem problema com acentuação, é porque você não lê bem, não escreve. Tá? Voltamos ao cujo. Tem um segredo aqui que, se você olhar,
você vai perceber que não é tão complicado. Primeira coisa, que não encaixa nada ali além do cujo, tá? Tenta um que. Filme que é diretor. Até encaixa, né? Na linguagem falada, o filme que o diretor tá errado, tá? Quem? Encaixa estranhamente. O segredo tá aqui, ó. O cujo tem uma ideia de posse. Sempre ele indica posse. Olha de trás para frente. O diretor do filme. Toda vez que você faz isso, o diretor do filme, dá certo, é porque é o cujo que está lá, tá bom? Então, ó, o filme cujo diretor é italiano ganhou um Oscar. O que você não pode é colocar cujo o. Não precisa colocar cujo o já está no cujo. O filme cujo diretor é italiano ganhou um Oscar. Olha aqui embaixo. As Casas Telhados. Se encaixar o que não encaixa ali, se encaixar o quem não encaixa ali, só pode ser o cujo. Os telhados das casas. Está vendo que tem uma relação de posse? Ao contrário, os telhados das casas. Então, as casas cujos telhados, tá? Não é cujos, hein? Cujos. As casas cujos telhados foram afetados receberão uma reforma. O problema é que nem sempre é fácil. Em língua portuguesa nada é fácil, né? Tem sempre a complicaçãozinha. É o caso aqui, tá? O amigo, piadas, sempre gostei, morreu ontem. Você não consegue encaixar o que nem o quem aí, só pode ser o cujo, né? As piadas do amigo. Ah, então tem uma relação de posse aqui. Então é cujas piadas. Tá. Só que aí tem um probleminha. Você tem que olhar no verbo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o amigo de cujas piadas sempre gostei morreu ontem. É complicadinho mesmo, é assim mesmo, tá? Então, o amigo de cujas piadas sempre gostei morreu ontem. Então, você viu que é o cuja, cujos ali. Olha o verbo, se o verbo não está pedindo uma preposição, tá? Aí você vai ter que encaixar. Olha embaixo. O partido, tracinho, ideais, sempre simpatizei, nunca esteve no poder. Os ideais do partido. Opa, então é cujo. No caso, aqui é plural masculino, vai ser cujos. Mas aí, nossa, que cujos feios que eu coloquei. Aí, o verbo é simpatizar. Quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa. Opa! O partido com cujos ideais sempre simpatizei, nunca estive no poder. É uma matéria complicada, é uma matéria que exige que você conheça o verbo, tá? A regência do verbo. Outra coisa, segue sempre essas dicas. Olha o verbo, se o verbo pede preposição, vê se tem essa relação, tá? de posse para você colocar o cujo ou não. Se você ficar atento, essa matéria fica menos complicada.